Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje, 25 de junho de 2025, tá acabando o primeiro semestre, tá voando esse tempo. Meus amigos, minhas amigas, eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado. Obrigado aos meus fãs por esse... Se é que eu posso chamar. Todos os meus assinantes são meus fãs e eu sou fã de todos vocês, né? 676 inscritos, muito obrigado. A proposta continua até o final do ano nós ultrapassarmos 1000 inscritos. Obrigado às 18 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pois é, eu até perdi o roteiro aqui. Deixa eu me achar de novo. Pois é, gente, eu aqui, em primeiro lugar, eu quero não mudar de ideia, não para a crítica, mas eu quero pedir desculpas ao prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, porque eu acho que eu fui assim meio áspero, meio ríspido para com ele. Mas a ideia, a cobrança continua, não vou mudar uma vírgula. Agora, eu peço desculpas se caso ele um dia venha a ver, ou alguém da família dele, eu peço desculpas, mas eu acho que eu valorizei e valorizo bem a sociedade de Santa Cruz. E agora a crítica ela é justa, porque é obrigação do SUS, é obrigação do município dar assistência à saúde. Até porque nós vamos falar desse projeto hoje. Projeto esse do governo do PT. Pois é, idosos atendidos pelo BPC deve dobrar. É a minha primeira preocupação. Eu procuro desfocar da área econômica, da área política, mas o meu sangue, sei lá, o instinto, a intuição me leva a falar sobre esse assunto. É um processo mais de intuição mesmo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, o número de benefícios pelo BPC, benefício de prestação continuada, dobrará em poucos anos, passando de 6,7 milhões mil pessoas para 14 milhões e 100 milhões de idosos. Grosso modo, nós podemos dizer o seguinte, que isso é tudo culpa dos governos, né? Não é especificamente do governo Lula, do governo Bolsonaro, mas vem desde 1973, lá do golpe de 64, ou desde 1808, quando Dom João VI ancorou suas naus, primeiramente em Salvador, na Bahia, e depois como fixado no Rio de Janeiro, em março de 1808. Não tem uma preocupação do governo e dos políticos de ajudar o povo. Eles estão lá, todos os atuais políticos, só estão em busca de benefícios próprios, de interesses pessoais, de interesses egoísticos, de interesses gananciosos. Essa é uma verdade. Porque esse número de benefícios de prestação continuada são aquelas pessoas que foram excluídas da cidadania, jogadas no lixo pelas autoridades políticas, que não tiveram nenhuma chance de serem contribuintes da Previdência Social, que no Brasil data de 1923, provavelmente, 22, 23, mas ela vem se arrastando e só toma uma dimensão a partir da Constituição de 1988, quando o Brasil passou a ser um Estado social. O governo não se preocupa com essa camada de pobre. Então, quando eles chegam aos 65 anos, e a Constituição de 1988, lá no artigo 6º, então os direitos sociais, prevê a assistência social aos idosos, que não contribuíram para a Previdência Social, portanto não têm direito pelo menos a um salário mínimo de aposentadoria e recebem esta migalha, essa esmola do Estado para sobreviver.
ampliou-se para as pessoas portadoras de deficiência física. Pode ser uma criança, pode ser um adulto ou um idoso também. Né? Você tem a portação, porque é uma questão de justiça social. Porque essas pessoas, elas não podem ser renegadas à fome e à miséria. Né? Então é justo que o Estado se preocupe com o mínimo existente. O mínimo, né? Porque não é o mínimo existencial. O mínimo existencial é outra história. Caberá outro vídeo sobre falar sobre mínimo existencial. Amparar essas pessoas. Porque essas pessoas não tiveram a chance, no tempo de jovem, contribuir. Então hoje elas estão afastadas do sistema e precisam de uma esmola, de uma caridade do governo. E o governo aproveita-se para ganhar votos. Né? Inventa o Bolsa Família, Bolsa Meia, Bolsa não sei o quê. E eu não sei até onde o Brasil vai continuar com essa política, né, populista de auxílio, 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 que não evolui, que não melhora a condição das pessoas. O Bolsa Família, o Pé de Meia, são instrumentos, né, que são meios, não são fins. Mas o Bolsa Família ele já se tornou para uma boa camada da sociedade um fim. As pessoas não aspiram mais outra alternativa a não ser viver de migalhas de esmola do governo. O BPC é um exemplo. São pessoas que na juventude não contribuíram, não se preocuparam em contribuir. E o governo, por sua vez, não fez a mínima vontade de trazer essas pessoas para vamos dizer assim, para a cidadania, para a forma de contribuir. Quando eu falo que pagar um imposto, contribuir é um direito, as pessoas podem até achar que eu estou fazendo loucura, mas não. Se as pessoas contribuíssem, tivessem o direito, a chance, a oportunidade de contribuírem para com a Previdência Social, na velhice estariam sendo amparadas. Com aposentadoria, com dignidade. Mas o BPC não traz a dignidade. Mantém as pessoas na pobreza eternamente. Isso é injusto. O envelhecimento da população e a quantidade de pessoas com mais de 65 anos e portadoras de deficiências físicas nunca contribuíram. Então elas não têm no fim da vida um amparo. Aí vem o BPC. O governo vai dificultar o atendimento a essas pessoas. Então muita gente vai passar fome, muita gente vai ter necessidade gravíssima no país. Porque o custo é muito alto, em termos de reais, né? Então, está em torno de 10 bilhões de reais por mês, né? É muito dinheiro. Muito dinheiro que o governo está disponibilizando para pagar benefício. Justo, justo. Por erros, mas repito, isso é culpa do Estado, é culpa do governo que não se preocupou em trazer essa população para a cidadania, para o exercício da cidadania. Em torno de... O governo, como ele quer dificultar, ele quer retirar muita gente do BPC, porque ele nega, aí o INSS nega o benefício, aí as pessoas ingressam com a ação no judiciário. E o judiciário não tem outra alternativa a não ser oferecer o direito. Dizer o direito. As pessoas que têm mais de 65 anos não têm de sobreviver, não resta dúvida que eles precisam do benefício. Então eles querem talvez dificultar o judiciário de conceder, eles vão criar uma dificuldade maior para segurar isso. A proposta do governo é economizar de 15 bilhões, né, entre 2025 e 2029, que é pouco tempo, 4 anos, né? Então essa questão da Previdência Social, do BPC, é uma preocupação social muito grave. Porque é numa idade em que as pessoas precisam de respeito. Essas pessoas trabalharam, essas pessoas têm dignidade, essas pessoas não tiveram a chance, o Estado negligenciou, o Estado tirou a sua cidadania quando não deu-lhe chance de uma boa educação, de uma boa saúde, de moradia, que as pessoas pudessem progredir. É uma realidade.
Essa é a realidade do Brasil. O Brasil é um país tão desigual que a direita mundial já tenta fazer do mundo a qualidade de vida do Brasil. O brasilianização do mundo, que é a desigualdade, é a injustiça. Isso é um movimento social que existe no mundo, tá? Porque o Brasil é o país mais desigual do mundo, então eles querem transformar o mundo na política social do Brasil, da desigualdade, da injustiça. Isso não estou mentindo não, gente. Vocês vão achar isso em livros, em revistas, em os sites da vida, os blogs do YouTube, os canais do YouTube, como o meu. Que tem muita gente que, como eu, se preocupa com esse tipo de informação. Então fica aqui a minha tristeza, né, de tratar de um assunto tão delicado, tão importante e que, infelizmente, nossos governos não fazem a menor ideia, a menor vontade, não dedicam a menor vontade de amparar, de melhorar a condição de vida de todos. Outra notícia que me chama a atenção, diz assim, hospitais particulares poderão trocar até 50% das dívidas ao atender pelo SUS. Eu já fiz até aqui, tem 6 milhões, 7 milhões de pessoas que não são atendidas no SUS. 700 mil pessoas precisam de atendimento de cirurgias urgentes e não são atendidas. Então o governo agora lançará em agosto, esse programa era para ter lançado no início do governo, mas não conseguiu. E agora parece que está prometendo para agosto. Ontem eu vi o ministro da Saúde tratando disso, está nos jornais de hoje. Debate-se no governo a possibilidade da criação de um programa no qual os hospitais da rede particular possam atender pacientes na fila do SUS por até 50% de suas dívidas com o governo federal. Eu não vou analisar se o programa é justo ou injusto. Porém, não posso dizer que é mais um programa eleitoreiro. Eleitoreiro com dinheiro nosso. Porque o PT está usando dinheiro, porque quando o Estado, o hospital deve à União, ao Estado ou ao município, tributos ou não, é um direito nosso, porque passa a ser um crédito do Estado. A União tem um crédito para receber do hospital particular, que não paga os tributos, que são devidos por lei. Que ele é uma empresa, como todo empresário, tem que pagar em tributo. Aí o governo pega e diz, não, você agora, hospital, que me deve 50 bilhões de reais, que é a dívida total dos hospitais, você pode trocar isso com 50% dessa dívida, ou seja, 25 bilhões, você presta serviço nos hospitais seus, atende pessoas do SUS e a gente desconta aí 50%. De antemão, eu posso dizer que tem uma inconstitucionalidade. É claro que isso ainda tá, gente. Eu não sei como é o programa. O que eu vou falar é meramente empírico, tá? Mas eu vou falar o seguinte: o crédito tributário é proibido por lei, né? No Código Tributário e na jurisprudência e na doutrina, pagar tributo com prestação de serviço. Se você pegar o artigo 3º, se eu não me engano, do Código Tributário Nacional, tributo não pode ser pago com serviço. Ele tem que ser em pecúnia, ou bens imóveis, né, dependendo da situação. Mas nem bens móveis pode ser. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa que fornece bananas, né, no mercado da feira, o Mercadão em Santa Cruz é atacado de bananas ou frutas. Aí ele resolve pagar os tributos com bananas ao município de Caruaru. Ele vai encher o armazém de Caruaru de banana, vai pagar o seu tributo e o que a prefeitura vai fazer com tanta banana? Vai perder-se. Então, por isso que é proibido, entre aspas, desculpa, né? Você não pode pagar tributo com prestação de serviço. Segundo lugar, quem vai fiscalizar a tabela de preços desses hospitais? Uma cirurgia que custa 100, eles vão botar 300. Que eles vão ganhar 50%. O hospital ele tem, segundo a ideia, ele tem que fornecer por mês 100 mil reais de prestação de serviço. Então, uma carteira boa, né? 100 mil reais, né? Vamos dizer, não operações complexas, mas operações simples não chega
para fazer 100 mil reais por mês é muita cirurgia. A ideia é boa, vai atender muita gente, eu não estou criticando. Agora tem outro detalhe que é proibido também, porque tem uma coisa chamada licitação, né? O governo, o Estado, ele só pode contratar através de licitação ou através de concurso público. Eu já falei várias vezes da minha indignação dos contratos temporários dos municípios, que eles fazem com professores, né? Eles não chamam, porque na licitação, o governo faz um edital, publica, eu quero tantos hospitais prestando serviço sob tais condições. Estabelece o preço, estabelece as regras, e os hospitais oferecem o seu valor. Então vai ser contratado o melhor e o mais barato. Então você, na licitação, é um processo de você contratar o melhor e mais econômico para o Estado. Mas quando ele faz isso, que ele chama os hospitais que são devedores da União a prestar serviços para pagar a dívida, ele está corrompendo a licitação. E está trazendo uma desigualdade. Ele está beneficiando só aquelas pessoas que foram negligentes, incompetentes e irresponsáveis que não pagaram seus tributos. E aqueles hospitais que pagaram os tributos em dia não vão ter chance? Olha a desigualdade. Isso não pode, do ponto de vista tributário, é uma aberração. E também do princípio da concorrência. Então, e esse dinheiro é nosso. Essa dívida que a União tem a receber dos hospitais particulares é de todos os brasileiros. Então o PT não pode se usufruir desses recursos para fazer campanha eleitoreira para o presidente Lula. Por mais que eu diga assim, eu amo o presidente Lula. Não, não é. A gente tem que trabalhar com a coerência, a gente tem que trabalhar com a isonomia, a gente tem que trabalhar com a honestidade, com a sinceridade. Eu não vou aqui só defender o presidente Lula quando ele faz uma coisa errada. Esse projeto pode ser muito bom, mas ele é totalmente eleitoreiro e, na minha opinião, prejudicial ao país. Não estou aqui querendo fazer, tu tá jogando água no chope. Não estou jogando água no chope de ninguém. Eu só estou falando a verdade. Esse programa, da forma como foi noticiado no jornal de hoje, ele tem vamos dizer assim, essa inconstitucionalidade, porque ele fere o princípio da concorrência e ele fere também o princípio da isonomia, que os hospitais que pagaram suas contas em dia não vão ter chance de ganhar esse dinheiro. Então, se uma concorrência, uma licitação, seria muito mais justo. Que o SUS chamasse hospitais particulares para atender as pessoas que estão na fila, para reduzir a fila, tudo bem, faça. Agora, você dizer, olha, tu tá devendo 100, tu me apresenta um recibo de 100 mil que tu fizesse a operação e tua dívida está perdoada. Não, peraí, cara, Paulo, não é assim não. Então esse programa ele tem uma injustiça muito grande de todos os brasileiros e não passa de um programa eleitoreiro, né? Ata do Copom, tá, gente? O Copom é o conselho que se reúne de cada 2, 3 meses para definir a taxa de juros, a Selic. A taxa de juros, ela influencia em tudo que nós fazemos. Quando você vai à farmácia comprar um remédio, tem influência da taxa de juros. Quando você vai ao supermercado comprar um quilo de arroz, tem influência da taxa de juros. Então a taxa de juros alta dificulta muito a nossa vida. Dificulta demais a vida do povo brasileiro, né? O Brasil tem o Brasil acho que é o segundo país do mundo que tem a maior taxa de juros. Tem alguns países que a taxa de juros é negativa. Até hoje não parei para entender o que é uma taxa de juros negativa. A taxa de juros dos Estados Unidos parece que está em 3,5% ou 2,5%. Eles estão achando caríssimo. O presidente Donald Trump pede para baixar a taxa de juros todo dia ao Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é 15%, os banqueiros ainda acham que é pouco, que ainda tem que aumentar, né? O problema, eu não vou entrar porque esse rentismo é uma política, né? Seria um debate longo sobre o rentismo, sobre política econômica, eu não vou me detalhar disso. Mas enquanto o Banco Central, né, o Banco Central tenta elevar a taxa de juros, né, ou mantê-la durante muito tempo no patamar de 15%, que é alta, né, o governo Lula vai ao contrário. O governo Lula caminha ao contrário. O Banco Central caminha para a direita e o Lula caminha para a esquerda.
Enquanto o PT e Lula e o PT esperam a queda dos juros para alavancar a economia, o Banco Central toma outro rumo. Ou seja, mantém a taxa de juros durante pelo menos até o ano que vem nas eleições elevada. Porque não tem o Banco Central não encontra um viés, um caminho que aponte, que dirija uma seta, né, para dizer, olha, a taxa de juros em junho, julho de 2026 tem condições de baixar porque a inflação voltou para a meta. A inflação não volta para a meta esse ano, adeus. 2026, adeus. Talvez teremos uma taxa de juros, uma taxa de inflação de 3 a 4,5% em 2027 e seguinte. Já é novo governo, novo patamar, nova história. A lei de diretriz orçamentária, que já está sendo para 2026, já está sendo enviada no Congresso, já está sendo votada. Vamos ver como é que ela fica. Quais as metas que a lei de diretriz orçamentária, que é uma lei, exige essa política de inflação baixa, e o controle da inflação é atribuição princípio do Banco Central, né? O Banco Central não baixa a taxa de juros porque quer. É claro que ele atende aos banqueiros, tá? Os grandes. Porque nossa dívida é alta, porque nossa dívida pública é muito alta. Então se remunera, né? Não se não tem uma ideia, esse ano nós vamos pagar 1 trilhão de juros. É quase a metade do orçamento. E essa tendência é aumentar, porque o governo só se endivida, o governo não baixa juros, o governo não baixa despesa, o governo não corta gastos. Você vê a Câmara Federal e o Senado, ao invés de ajudar o governo, não ficam fazendo essa politicagem, essa questão do que eles derrubaram o veto do presidente, vão aumentar substancialmente a conta de luz, mas isso a população não quer saber. A Câmara derrubou o veto de Lula, do presidente Lula, numa lei, que vai aumentar e muita. Então não reclame, porque você não se manifesta quando a sua conta de luz vem nos próximos meses muito elevada. Porque são subsídios, são maneiras das empresas que fornecem energia elétrica ganhar mais dinheiro e ter mais lucro. Isso foi a Câmara que fez, o Senado derrubou, o Congresso Nacional, que é a reunião das duas casas, né? Câmara e Senado. E a sociedade não fala nada, não se importa. Agora, o que acontece? O Banco Central não baixa a taxa de juros porque, como eu falei, que não quer. Ele não baixa a taxa de juros porque não quer. Não, é pelas circunstâncias econômicas. Ele enxerga um cenário desafiador da inflação nos próximos meses ou nos próximos anos. Tendo em vista essa questão, né, a guerra espalhada no Oriente Médio. Né? Essa questão, fecha lá o Estreito de Hormuz. Mas então, o que eu tenho a ver de Hormuz comigo? Tem, meu filho, porque 20 ou 30% do petróleo transportado, que move a energia do mundo, passa por esse estreito, que é um mar, uma extensão de mar, como se fosse um rio, né? Faz uma ligação entre um oceano e outro. Se o Irã fechar, que eu acho difícil que o Irã fechará, porque se fechar atrapalha ele mesmo. Já um país que teve muitas bombas jogadas lá, ele vai ter que gastar muito dinheiro para reconstruir os prédios, reconstruir todo o seu programa nuclear, que ele não vai desistir, os Ayatollahs como na vida não vão desistir, eles vão continuar com o ódio, com o rancor que eles têm, né, contra o Israel e contra o mundo ocidental. Né? Só o Brasil, Venezuela, Cuba é que são a favor do Irã, né, porque o presidente Lula defende o Irã, né, entre aspas, né, defende o Irã, né, ele tá mais, porque o presidente Lula quer ficar contra os Estados Unidos, ele quer ficar no sul global, acho que o Lula tem razão. Agora, eu acho que a diplomacia do Brasil, isso daria outro vídeo, não pode ser dirigida pela ideologia, né, acho que tem um erro no governo do PT, que ele está dirigindo a diplomacia como ideologia, e não é justo, né? Como eu falei no vídeo passado, ele apoia a Venezuela porque simplesmente o MST ganhou muitos terrenos na Venezuela doados pelo Maduro, né? Lá. Esse é o problema, essa questão essa agressão que o Lula está com Israel, não vou entrar no detalhe, mas é que ele está apoiando a esquerda, né? O presidente Lula, ele quer ficar líder do sul global, contra o povo. O povo brasileiro não sabe nem o que é sul global, tá? O norte global, o primeiro mundo, terceiro mundo, o povo brasileiro não entende disso.
Mas, infelizmente, essa questão, né, basicamente internacional, é a tarifa, a política de tarifária de Donald Trump, que encarecerá os produtos no mundo inteiro, inclusive nosso aqui, os nossos produtos, né? Que você tem uma taxação de 50% num produto que você importa, né, dos Estados Unidos, a China. Quando a China vai exportar produto, ela tem que exportar sem imposto. Então, quando os Estados Unidos cobram 50% do produto chinês, esse produto vai chegar muito caro e ou vai aumentar um aumento de preço. Então, o Banco Central tem que estar atento a esse tipo de coisa, o aumento de preço no mundo, né, o conflito no mundo, o aumento do petróleo, porque se o Estreito de Hormuz fechar, vai ser o petróleo vai a $200 o barril num dia, porque fica sem condições de transportar, né? E agora, o principal problema é o chamado dever de casa, né? Todo esse cenário mundial que afeta de forma direta os preços das commodities, dos preços internacionais, né? Nós temos um principal problema que é o gasto do governo. O governo não quer cortar gastos. Eu não estou aqui sendo neoliberal, não sei nada de neoliberalismo, mas o Estado brasileiro é muito caro, o Estado brasileiro é muito emperrado. Ele não atende, você vê esses 6 milhões de pessoas no SUS, esses 700 mil pessoas que não são cirurgiadas, como eu falei no início desse vídeo, é por causa da burocracia, das amarras orçamentárias. Né, que o SUS não contrata médico, há quantos anos que não tem um concurso, né, para médico, para enfermeiro do SUS? Os funcionários do INSS estão se aposentando e não estão sendo chamados novos. Então há um atraso porque a prestação de serviço, geralmente no governo do PT, é péssima. Porque o governo do PT vem do sindicalismo, e como você sabe, o sindicalismo não gosta muito de trabalhar, né? Essa é a grande verdade. Ok, gente, não quero tomar muito tempo de vocês, não, quase meia hora. Eu vou ficando por aqui. Uma boa quarta-feira para todos e até sexta-feira, se Deus quiser.